Olá, bem-vindos ao Seidor Podcast. Meu nome é Ana Garini e eu sou a diretora de marketing da Seidor Brasil. Hoje o nosso podcast está um pouco diferente. Ao invés de trazer especialistas de mercado, a gente trouxe 2 experts de dentro da própria Seidor para conversar com a gente sobre um conceito novo no mercado, que é o Autonomous Enterprise, ou a empresa autônoma. A inteligência artificial é estudada há décadas, mas nos últimos anos ela passou a fazer parte de praticamente todos os aspectos da nossa vida. Ela está nas recomendações em que recebemos, nas buscas na internet, nas rotas que traçamos nos aplicativos, assistentes digitais e cada vez mais dentro dos processos das empresas. Com a popularização da IA generativa, muitas organizações começaram a experimentar copilotos, assistentes e também ferramentas capazes de criar textos, analisar informações e também aumentar a produtividade de seus colaboradores. A discussão agora não é apenas sobre uma inteligência artificial que responde perguntas ou que produz conteúdo. Estamos falando de agentes capazes de compreender contextos, colaborar entre si, acompanhar eventos, recomendar decisões e também executar atividades dentro dos processos pré-estabelecidos pelas empresas. É nesse contexto que surge o conceito de empresa autônoma. E hoje, para discutir com a gente esse tema tão urgente e importante dentro do mercado de tecnologia, a gente traz aqui Aldac Coutinho, que é o diretor de arquitetura empresarial da Seidor Brasil, e Rafa Martins, Chief of Staff da Seidor Brasil. Obrigada, senhores, pelo papo. Hoje a gente está aqui até no sofá para ser uma coisa um pouco mais informal e a gente conseguir ajudar aqui quem assiste o nosso podcast a desvendar os mistérios da empresa autônoma. Eu queria começar com você, Aldac, e perguntar para você, para quem está ouvindo esse conceito pela primeira vez, o que é uma empresa autônoma? Bom, esse conceito surgiu, né, criou um buzz aí em torno dos anúncios que aconteceram no Sapphire desse ano. O keynote do Christian Klein, que é o CEO global da SAP, ele abriu o keynote perguntando: a SAP vai continuar sendo uma empresa de software? E no final do keynote ele perguntou para a Julie, né, que é o copiloto, o assistente dentro do ecossistema SAP, ela disse: a SAP está se tornando uma empresa de Business AI. E em cima desse conceito de Business AI, a SAP se posicionou agora com todo o Autonomous Enterprise. Até então ela se posicionava com o Intelligent Enterprise, como a empresa inteligente. Não é um conceito exclusivo da SAP, já haviam estudos de Forrester, de Gartner, que estavam posicionando esse conceito de empresa autônoma, e é como uma evolução. Então, a partir do momento que você tem eventos que acontecem interno e externamente, a partir de contextos que você traz a partir do negócio, a partir da capacidade de aprendizado, a partir das decisões que esses agentes começam a trazer. Então, dentro de uma escala evolutiva e reunindo todos esses conceitos que surgiram basicamente nos últimos 3 anos e meio, surgiu esse conceito da empresa autônoma, que é uma empresa que tem a autocapacidade ali de executar uma série de ações, mas que mantém o humano no centro das decisões da empresa. E eu acho até que isso tangibiliza, né? Quando a gente pensa em IA nos últimos anos, muitas vezes a gente pensava em como que a gente consegue calcular o ROI, como que a gente consegue ver a inteligência artificial tendo resultados. E eu acho que a empresa autônoma é uma opção acertada da SAP até para que a gente consiga entender qual é o destino final. E aí sim, é uma empresa autônoma na qual a gente vai ter redução de custo ou até mesmo escala mantendo um custo. Então acho que esse tema, pensando o que a SAP trouxe no Sapphire 2026, para mim foi muito acertado. Aproveitando, conta para quem não sabe, o que é o Sapphire? O Sapphire é um evento da SAP que ocorre anualmente. Eu acho que é um evento super importante, né? Acho que a Seidor está presente em todos os anos. Por quê? Porque no Sapphire a gente vai tentar ver as novidades, a gente vai ver a direção que a SAP está tomando, e se você pensar nos últimos 3, 4 anos, a SAP vem colocando o tema de AI, só que dessa vez a gente conseguiu ver o destino final, né? A empresa autônoma, a SAP transformando o ERP como uma base de informações para a inteligência artificial. Então acho que o Sapphire é super importante, acontece em Orlando principalmente, tem em Madrid também. É um evento muito interessante, é focado nos clientes, tem casos de uso, tem totalmente a visão do que a SAP quer passar para os nossos clientes. Então acho que é super interessante, se alguém não foi ainda, acho que é importante já planejar 2026. Vale a pena Eu acho que pessoalmente falando, já com quase 15 anos aí dentro do mercado SAP, desde o lançamento do S/4HANA, acho que foi o mais impactante de todo, pelo próprio discurso, né? Não foi uma simples questão de adoção de inteligência artificial, mas trazer inteligência artificial para o centro de tudo. A SAP está apostando todas as fichas com isso. E a gente também acredita, né, dentro da própria Seidor, que a inteligência artificial já é uma realidade para muitas situações, mas esse conceito da empresa autônoma é o horizonte perfeito, né, dentro de todos os conceitos que a gente tem trabalhando aí nos últimos 3 anos. É uma mudança severa e sensível ao mesmo tempo, né? Exato.
Dak, queria te perguntar uma coisa. A gente estava aqui falando na introdução sobre há quantas décadas a gente já vem estudando inteligência artificial. A gente sabe que a Autonomous Enterprise está muito pautada em dados, né, principalmente os dados da própria empresa. Por que só agora criar esse conceito de Autonomous Enterprise se os blocos que o compõem já estão no mercado e estão sendo trabalhados pelas empresas há tanto tempo? Eu acho que é uma questão evolutiva, né? A gente fala de inteligência artificial basicamente desde do próprio conceito da computação, com Alan Turing lá nos anos 50. E isso, vamos deixar isso dentro de uma caixinha do que a gente pode chamar de uma inteligência artificial tradicional. São machine learning, deep learning, modelos estatísticos que já eram específicos. Mas nos últimos 3 anos a gente teve o advento da IA generativa, né? E aí a gente veio dentro de uma curva de evolução, onde a gente começou no modelo conversacional, depois a gente começou a dar comportamento, então tinha os chatbots, mas que tinham comportamentos específicos. Depois a gente trouxe o conceito de agentes, onde a gente começava a tomar pequenas ações ali, executar ações dentro dessa conversa. Depois a gente foi para um conceito de multi-agentes, então um agente acionava o outro acionava um. E agora a gente está trazendo um conceito de aglomerar isso tudo, de ter uma coordenação e uma execução, sempre trazendo o humano para a parte decisória. Então a gente está trazendo esse conceito por causa da maturidade. A gente trabalhou com várias experimentações dentro da Cedo, especialmente eu e o Rafael Martins, a gente trabalhou bastante com isso aqui, fazendo várias experimentações internas, e a gente foi acompanhando isso passo a passo. Até a gente se antecipava em algumas coisas. Quando a gente passou até a parte comportamental, a gente chamava de personas, que depois viraram essa parte dos copilotos. Quando a gente começou a trabalhar com agentes, aí a gente veio os agentes também com a parte de execução ali das atividades. Então, eu acho que é um processo de maturidade. A gente teve, da mesma forma com que a gente experimentou, o mercado como um todo, teve muitos pilotos, muitos projetos de experimentação dentro de inteligência artificial. Alguns trouxeram resultados, outras não trouxeram. E o conceito da empresa autônoma é realmente um horizonte, um direcionamento para poder explorar do máximo de tudo que aconteceu nos últimos 3 anos e colocar isso em prática. Legal. Ana, queria fazer uma observação, porque a gente percebeu que a SAP foi muito criticada nos últimos 3 anos falando de inteligência artificial. Acho que tudo que ela lançava, seja Joule, seja outras plataformas, muitos clientes criticavam, achavam que a SAP estava para trás, mas é complexo o tema, né? Quando a gente pensa em IA hoje, pensamos em IA generativa, até hoje, né, a gente não consegue encontrar uma IA que é 100% eficaz, né? A gente tem falhas, a gente até brinca bastante, você criar uma imagem, ela tem um erro simples, ela passa, mas dentro de um processo empresarial isso é muito complicado. Então, assim, a SAP sempre foi conhecida no mercado por uma questão de governança, segurança, processos muito firmes e também a confiança do mercado. Então, quando a gente pensa em colocar IA nesse meio sem estar maduro o suficiente, é complexo. Então, hoje a gente consegue entender a SAP, talvez ela tenha sido um pouco mais conservadora, talvez ela tenha acertado na estratégia dela, mas hoje, com o Autonomous Enterprise, ela realmente apostou suas fichas e colocou basicamente o destino que ela quer dar para o RP e as plataformas SAP. Eu acho que essa questão da qualidade também é um ponto importante, porque quando a gente fala, por exemplo, de inovação, estritamente de inovação, principalmente inovação disruptiva, todas as inovações disruptivas, a qualidade nunca foi o ponto preponderante. Quando você pensa no Spotify, ele não tem a mesma qualidade de um disco analógico ou até mesmo de um CD. Mas a parte da propagação e a escalabilidade que isso traz, em detrimento de uma falta de qualidade inicial, ela faz com que a gente tenha uma adoção muito grande. Quando a Honda foi levar motos para os Estados Unidos, onde só tinha Harley Davidson e motos de alto valor agregado e que tinham um custo alto, ela passou a trazer motos mais simples, que não tinham a mesma qualidade, vamos dizer assim, mas que ganhou uma escalabilidade gigantesca. A parte da IA generativa, ela nasceu dessa forma também. Ela não tinha o mesmo nível de assertividade do que, por exemplo, um modelo de machine learning tradicional. Mas dentro desses 3 anos, e aí realmente a gente está falando de algo que está bastante acelerado, que está dando grandes saltos, quando você vê hoje o nível da assertividade que essa IA está trazendo, e quando você traz contexto, quando você traz dados, principalmente quando você mantém o humano dentro do centro das decisões, você vai afunilando e você vai trazendo a maturidade, que é justamente o que eu estava comentando. Muito bom. Queria aproveitar, vocês estavam falando, né, a gente está falando aqui de IA generativa, de ferramentas que começam por serem disruptivas, não necessariamente por terem atingido o seu apogeu ali do ponto de vista de qualidade. Tem uma frase que eu não vou lembrar de quem é, que é: se nasceu pronto, nasceu errado, né? A gente precisa começar a testar antes.
Então eu queria te perguntar uma coisa, Odak, quando a gente faz um paralelo aqui entre utilizar essa inteligência artificial generativa num contexto empresarial, usar um copiloto para auxílio nas decisões e a gente efetivamente criar ali um exército de agentes para ter uma estrutura que seja uma estaca rumo à empresa autônoma, quais são as grandes diferenças desses dois cenários? O grande ponto, né, quando a gente pensa em usar um chat GPT para poder criar uma imagem, para criar uma música, ou até mesmo para poder redigir ali um e-mail, eu acho que o principal ponto é justamente a partir do momento que você vai afunilando e você vai trazendo outras características que são processos, são dados, as próprias aplicações, para poder aumentar a assertividade disso. O próprio Christian Klein mencionou isso lá no Sapphire, ele falou que fez um unicórnio para filho usando imagens e o unicórnio saiu com chifre, mas saiu com 4 orelhas. É aceitável isso. Mas quando você vai pensar, por exemplo, num copiloto de RH para poder calcular uma folha de pagamento, você não pode ter uma assertividade menor. Você precisa ser bem preciso ali com relação a isso. Eu acho que das experimentações, dos pilotos que muitas empresas fizeram, a questão do contexto do negócio, a questão dos dados e no topo disso tudo a questão da governança e da segurança. Você consegue fazer rapidamente, você consegue fazer um chatbot, por exemplo, para RH. Mas como é que ele vai fazer para quando eu perguntar o salário, se ele vai trazer só o seu salário, ou vai trazer só dos seus subordinados, ou se ele não vai trazer o salário da empresa toda, quando eu for fazer uma pergunta. Então, nessas experimentações, do que muitas empresas passaram nos últimos 3 anos, as experimentações foram muito bem. Mas na hora de escalar, na hora de trazer isso para um nível produtivo, ela começaram a esbarrar nesses 3 pontos. Então, quando a gente pensa no que a gente quer aplicar, principalmente dentro do mundo corporativo, a gente tem que considerar isso e por isso que esse conceito do que a SAP está trazendo, que basicamente, né, para as empresas, principalmente que tem o RP, SAP como o coração ali da empresa, ela passa a ter boa parte das respostas e a gente tem um complemento tecnológico para poder garantir essa assertividade. Vou perguntar uma coisa para você, Rafa, em cima desse tema. Como é que fica a questão da governança, né? Então, o Aldac trouxe aqui o exemplo do RH, onde, eventualmente, a gente possa ter acesso, alguém possa ter acesso a todos os salários de uma empresa. Como é que fica essa questão de governança entre áreas ou numa hierarquia dentro da mesma área, quando a gente está trabalhando aqui com um exército de agentes ou agentes interagindo com pessoas? Acho que a gente começa a olhar a segurança, né, de uma forma diferente. Hoje a gente olha a segurança da informação em cima de acessos, em cima do perfil. E quando a gente fala de uma empresa autônoma, a gente está colocando uma IA para rodar um processo como um todo. Então a SAP, até na plataforma dela, né, a Business AI Platform, ela tem 3 pilares principais. Que basicamente um é para construção, né, de você construir os seus agentes, integrar, enfim. O outro é da contextualização, então é a questão de dados, muito ligado ali ao SAP BDC. E o terceiro pilar, que é muito importante, que é de governança. E qual que é a aposta dela? É ela conseguir centralizar essa gestão de agentes, né? Saber se um agente é seguro, você precisa ter o tracking do que está acontecendo, porque assim, vai ser inevitável, né? Hoje a gente tem riscos de invasão dentro de um servidor, dentro de um acesso de um usuário, mas possivelmente a IA ela vai estar juntando tudo isso. Ela vai ter acesso às bases de dados, aos sistemas, enfim, às integrações. Então ela vai ser um alvo. Então acho que um ponto muito importante para todo mundo que queira avançar com IA é que deve estar proporcional o avanço também à segurança da informação. E aí é claro, tá? Isso vai desde processos a questões de plataformas seguras, bases de dados centralizados. Isso tudo é um investimento mais que obrigatório nesse momento. E já pegando o gancho na sua própria resposta, como é que isso muda a mesa de decisão de uma empresa quando a gente está falando com tecnologia, está falando com as lideranças de uma companhia, eventualmente com os provedores, como a SAP, de processos que são missão crítica e dos quais aquela empresa depende? Acho que tudo volta, né? Você ter uma estratégia. Acho que dificilmente hoje você encontra empresas, né, até que a gente tem contato, que tem um plano estruturado para o impacto da inteligência artificial. Eu acho que é importante que as pessoas entendam que a IA não é mais uma inovação. Tá? Ela é uma tecnologia de propósito geral, ou seja, ela é como a eletricidade, ela é como a escrita, ela é fundamental. Então, quando você coloca a tecnologia nesse patamar, você precisa pensar toda a sua estratégia, seus processos, as suas aplicações com AI. Então, acho que o ponto principal é cada diretor, cada responsável, e aí eu não coloco só tecnologia, tá? Porque o Autonomous Enterprise, na minha visão, ele não é algo técnico.
não é um conceito técnico, ele é um conceito estratégico de negócio. Então eu acho que qualquer líder ele deve ponderar toda essa estratégia olhando a AI, porque a IA realmente vai ser uma fundação para a empresa de 3, 4, 5, 6 anos. Tá? O ponto de vista da estratégia tem que estar aliado com as metas e com os objetivos estratégicos da empresa. Então, a gente tem aquele meme famoso, né, de quando surgiu IA generativa, queremos inteligência artificial. Para o quê? Não sabemos. E quando queremos? Agora. Né? Então, a parte estratégica, porque dentro das próprias necessidades da empresa, a aplicação da inteligência artificial ela pode ser divergente. O conceito da Autonomous Enterprise que a SAP trouxe, ela toca vários pontos de negócio. Ela toca a experiência do cliente, ela toca o RH, ela toca finanças, toca despesas, toca a cadeia de suprimentos, mas qual é a prioridade da empresa? Onde ela precisa atacar? Qual que é o objetivo estratégico dela? A gente não vai ter simplesmente um botãozinho que a gente vai virar e toda essa orquestra de agente ela vai estar funcionando. A gente precisa entender primeiro para onde a empresa quer ir, onde ela quer atacar, e aí a gente tem todo um processo para poder identificar o que a gente precisa fazer para poder chegar nesse horizonte, porque é um ponto importante, né? Quando a gente vê as apresentações e tudo mais, o tal do que o PowerPoint aceita tudo, ou um vídeo ali com protótipos aceita tudo. Mas para poder atingir esse objetivo, o primeiro ponto é a questão estratégica. Para onde a empresa quer ir, o que ela quer atingir, e a partir daquilo a gente desencadeia tudo que o Rafael comentou, processos, aplicações, interfaces, seja tecnológico ou seja de negócio, para poder atingir esse objetivo. E só para complementar, acho que nós cometemos 2 erros, né? Isso é normal quando a gente fala de IA. Ou nós superestimamos a curto prazo, então dentro de 10, 12 meses a gente superestima, cria expectativas, enfim, ou a gente subestima o longo prazo. Então a gente não faz todos os cálculos e as estratégias e a jornada para 3, 4, 5, 10 anos. Então, esse é um erro, né? Tem muita gente criando uma expectativa e aí acaba se frustrando, né? Porque a IA ainda é uma tecnologia que vai procurar uma estabilidade dentro dessas expectativas. E a gente também tem o time, né? As pessoas que acreditam que não necessariamente você precisa de um plano estratégico e cumprir cada etapa para chegar a 3, 4, 5 anos como uma empresa autônoma, por exemplo. Então, acho que esses são os 2 erros principais quando a gente fala de líderes pensando na estratégia e não considerando o IA como um fator primordial para isso. Isso cai na famosa curva do hype, né? Que é uma curva que a gente tem o boom de uma nova tecnologia ou de alguma tendência. Depois disso, a gente tem uma grande depressão, porque aí a gente entra nessas questões de frustrações, de uma adequação mesmo de mercado, e depois a gente tem uma estabilização de maturidade, que eu acho que esse é o ponto onde a gente está agora, depois de tudo que a gente passou, primeiro colocando o chatbot para tudo quanto é lado, depois a gente vendo que isso não estava trazendo retorno, né? Teve um estudo do MIT, por exemplo, que 25%, 95%, na verdade, das empresas não tiveram retorno com os investimentos que tiveram com inteligência artificial, e a gente está falando algo em torno de 40 bilhões de dólares investidos, mas agora, a partir do momento que a gente passa a ter uma IA agêntica, uma IA que começa a tomar ações, uma IA que traz o humano ali dentro das decisões, a gente está chegando num ponto de maturidade onde a gente consegue ter as expectativas, as perspectivas e a realização desses investimentos. Acho que nós aqui dentro desse estúdio já ouvimos de vários clientes: eu preciso colocar AI no meu plano, eu preciso executar alguma coisa de AI no curto prazo. É isso. Exatamente, meu bônus está atrelado a isso e eu não sei ainda muito bem como. Então, acho que o que a gente está trazendo aqui para dar uma resumida precisa começar nesse primeiro momento com o que você tem, né, e fazer um teste, ter um plano claro, alinhado com a liderança da companhia. Autonomous Enterprise não é só uma questão tecnológica, mas ela é uma questão que permeia a empresa como um todo, e saber para onde você quer ir no futuro, certo? Um ponto importante que você tocou é a experimentação. É preciso testar, né? Depois, obviamente, quando isso vai escalar, quando isso vai tomar uma escala produtiva, por exemplo, a gente precisa aterrissar isso, mas a experimentação é um ponto importante, e é um ponto importante dizer que, como o Rafa comentou, a SAP já está investindo em inteligência artificial. Hoje já existem agentes, a gente já tem a Joule funcionando como copiloto e que está em constante evolução, agregando funcionalidades, agregando outras features de inteligência artificial, que a SAP já vem trabalhando com isso e que as empresas podem colocar isso hoje. Então, ela já pode começar a experimentar hoje. O conceito de Autonomous Enterprise é novo, é um horizonte, é um mundo perfeito, é uma promessa, vamos dizer assim, para poder ser atingida, mas os primeiros passos elas podem ser dados agora, e inclusive a gente já está fazendo isso com alguns clientes, habilitando o Joule, habilitando features de AI em alguns dos nossos clientes.
Pegando esse tema, né, da gente já trazer isso para o universo SAP, Rafa, como é que esse novo posicionamento muda a nossa conversa com o cliente? A nossa, eu falo aqui do ecossistema SAP, da Seidor, das outras consultorias. Basicamente a gente tem que tentar ajudar o cliente nessa jornada, né? Acho que nosso maior compromisso até com uma consultoria focada em tecnologia é tentar olhar todos os pontos que toca o Autonomous Enterprise. Então, quando a gente fala de Autonomous Enterprise, não é basicamente só a Joule, não é basicamente agentes. A gente está falando de processos, estamos falando das aplicações, estamos falando de aplicação, seja um RP, um CX, uma solução de RH. Então, tudo isso permeia, né, para que a gente avance nos temas como dados e IA, que eu acho que é o que todo mundo pensa, né? Eu preciso avançar no tema de IA. Aí, ano passado, a gente falou muito de dados. E aí, agora eu preciso investir também em dados, mas não é só isso. Muitas vezes o processo está errado. Eu sempre cito um exemplo que eu não vou citar nomes, mas a gente basicamente viu um processo que era um documento, né, importante para uma entrega, e eles automatizaram a validação do documento. Só que o documento era feito por uma pessoa. E normalmente os erros que afetavam, e afetavam até questão de receita, eram os números que essa pessoa colocava nesse documento. Então, assim, o problema não é você criar uma IA que vai validar o documento, é você não olhar para o processo e falar, o meu processo está errado desde o começo. Eu não tinha que colocar uma pessoa para criar esse relatório. Talvez eu deveria buscar essas informações de forma automática, criar esse relatório para eu não ter que validá-lo. Então, de novo, é uma automação que eu não vou falar que ela não é inteligente, mas ela não é efetiva no final. Tá? Toda proatividade será castigada. Exatamente. E quando a gente pensa do ponto de vista de posicionamento do cliente, a gente já até conversou isso internamente, né, principalmente com o time comercial, porque a gente cresceu implantando RP. A gente passou a última onda com o movimento de migração deles para a nuvem, então esse era o próximo movimento importante. Agora, com esse conceito de Autonomous Enterprise e do próprio posicionamento da SAP, a implantação do RP é apenas um passo. Quando a gente pensa estritamente na implantação do RP, colocar processos empresariais para poder rodar, claro. Você pensa em finanças, contabilidade, contas a pagar, contas a receber, vendas, produção, tudo isso são processos que já são commodity. Aonde vai entrar realmente o diferencial e que é onde a SAP está investindo é justamente para poder trazer autonomia, para poder trazer ganhos operacionais, ganhos de performance, para poder deixar as pessoas trabalharem dentro da estratégia. Pensar no negócio e não estar ali resolvendo problemas ali do dia a dia. Então, quando a gente vai conversar com o cliente, antes do nosso posicionamento, olha, migre seu RP, implante seu RP e tudo mais. Agora, isso é um passo, é só um pedaço de todo esse conceito do que a SAP está colocando. E isso impacta várias frentes, né? Que a gente está falando de processos, de dados. Então, o RP passa a ser uma peça, obviamente, central. Ela é o cérebro de onde vai vir todas as respostas, mas ela é só uma fração dentro de todo o conceito do que a SAP está trazendo e do que a gente acredita também. Legal, Dak. Aí eu queria entender de vocês quais são os principais componentes tecnológicos e organizacionais que são necessários para a gente sustentar essa empresa autônoma, pegando o seu gancho ali dessa mudança de paradigma dentro da SAP, da gente não deixar o RP num lugar secundário, mas já saber de antemão que ele é uma commodity e que ele é uma base para tudo aquilo que vai ser construído para chegar na empresa autônoma. Sem querer puxar a sardinha para minha brasa, mas quando a gente pensa em arquitetura empresarial, o trabalho que eu tenho feito no último ano na Seidor, quando a gente pensa em uma questão multidisciplinar, e hoje as empresas elas têm se fragmentado muito desse ponto de vista, trazer esse conceito do Autonomous Enterprise, de novo, quando a gente vê o vídeo, é tudo lindo e maravilhoso. Teve uma demonstração de um agente de fechamento contábil. São alguns agentes dentro de um assistente fazendo um fechamento de trimestre, trazendo divergência de provisionamento, divergência de intercompany, divergência de contas a pagar, de contas a receber. Os agentes vão trazendo ali as informações e o usuário só tem que concordar, não, realmente isso aqui está errado, vou fazer um lançamento contábil aqui, isso aqui eu não concordo, ignora. E além disso, ela ainda vai aprendendo. Mas para poder chegar nesse ponto, a gente tem uma bela de uma jornada para poder chegar lá. E quando a gente pensa em arquitetura empresarial, quando a gente pensa no TOGAF, por exemplo, que é um desses frameworks, a gente pensa, primeiro, que é o que a gente já discutiu, que é a questão estratégica. Quais são os objetivos e as metas estratégicas da empresa, para a gente poder pensar no seguinte. Depois disso, a gente pensa em processos. Os processos da empresa estão bem documentados? Está claro isso daí? Isso está refletindo dentro do sistema da forma como está? Como é que um agente vai entender o seu negócio se isso não estiver documentado ou se isso estiver bem explicitado de alguma forma? Depois a gente pensa nas aplicações. A gente tem o RP, mas tem CX, tem sistema de RH, etc. Como essas aplicações hoje estão se comportando?
como estão os seus dados estão bem organizados, estão bem estruturados, quando a gente for perguntar sobre informação de cliente ou sobre um fornecedor, isso vai estar bem definido e bem explicitado, inclusive com informações que podem estar dentro do ecossistema SAP, mas podem estar fora ali também. Quando a gente pensa em tecnologias, quando a gente pensa em interfaces, as integrações estão bem feitas, um agente provavelmente vai buscar uma informação do sistema externo ou, né, em cima das decisões dele, ele vai acionar um sistema externo, né? Quando a gente pensa em mundo SAP, a gente tem a questão do Clean Core. Clean Core, antes a gente tinha um discurso, as nossas implantações hoje já usam o conceito de Clean Core, que basicamente você pode fazer as suas customizações, mas fazer ele de uma forma correta, que não vai interferir no comportamento core do sistema, né? E a gente já estava posicionando isso, principalmente em questões de atualizações do sistema. A atualização do RP, a gente está tendo grandes saltos de atualização. Agora, um agente não vai entender lá o seu Z, não vai entender sua transação Z, sua tabela Z. Então, a gente passou a ser algo obrigatório, preponderante para que isso funcione. Então, quando a gente pensa em toda essa escalabilidade, eu quero colocar IA. Tá bom, para que você quer colocar IA? E depois disso, toda essa cadeia de processos, aplicações, interfaces, dados, qual o nível de maturidade em que isso está, para a gente poder atingir esse objetivo da empresa autônoma. Você começou a fala citando o TOGAF, que é uma metodologia. Explica rapidinho para quem talvez não tenha tido contato com ela ainda. Tá, basicamente, né, quando a gente pensa em arquitetura empresarial, a gente tem alguns frameworks de trabalho. A gente tem o Zachman, o TOGAF é um dos principais, se não o principal hoje utilizado globalmente, inclusive a própria arquitetura empresarial da SAP é baseada em TOGAF. E ela basicamente é uma metodologia para você poder ter todo esse ciclo de coletar as informações, ter um retrato atual da empresa, dentro dos seus objetivos empresariais, entender quais são os gaps para poder atingir esses objetivos, criar um roadmap e executá-lo. Então, de uma forma resumida, o que a arquitetura empresarial passa é coletar as informações, entender como a empresa está hoje dentro de todas essas dimensões que eu comentei, processos, dados, tecnologias, etc., identificar esses gaps, criar um roadmap e acompanhar a execução desse roadmap. Lembrando que ela é cíclica. Então, eu identifico gaps, mapeio, executo, depois eu volto, eu tenho novos objetivos, novas metas, e aí eu vou repassando, e aí dentro disso a empresa vai evoluindo. E não por coincidência, esse conceito do Autonomous Enterprise casa muito com isso, porque atingir esse objetivo não é simplesmente uma questão de implantação do RP, como eu comentei anteriormente. Esse é um passo. Então, você imagina dentro de um universo de aplicações, de dados, de interfaces, etc., o RP é um pedaço disso. E para poder atingir o Autonomous Enterprise, não é só com RP ou com uma aplicação de negócio que a gente vai atingir esse sonho aí da empresa autônoma. E Ana, eu tenho uma analogia que eu gosto, né, desde que a gente começou a falar sobre Autonomous Enterprise, que é o quê? Pensa que o Autonomous Enterprise ele é o 5º andar de um prédio. Tá? Então, todo prédio, todo condomínio, você precisa ter segurança e a infraestrutura, né, básica ali para o condomínio. Então, isso é como se fosse a cloud e a cibersegurança, que é importante. Quando eu vou subindo os andares, o térreo é como se fossem os processos, né? Ele é base, é onde tudo ali começa. Depois eu tenho, que nem o Odak falou, eu tenho um primeiro andar, que são as aplicações, onde você vai encontrar as APIs, as integrações. Eu tenho um terceiro andar, que é focado em dados, né? Então eu tenho que estruturar todos esses dados, eu tenho que ver como que eu vou contextualizar a IA, que é o 4º andar. A IA, basicamente, ali, a criação dos agentes, enfim, e de forma isolada, ela é um andar, tá? E aí é claro que o Autonomous Enterprise é o 5º andar. E aí o que eu coloco aqui para todo mundo pensar? Você nunca vai construir um prédio começando pelo 5º andar. Então você precisa estar criando basicamente toda essa infraestrutura, segurança, os andares de baixo para você começar. E aí a última ponderação é, não necessariamente, porque isso chama Autonomous Enterprise, a empresa inteira tem que ser autônoma. Que nem o Odak comentou, a gente pode começar por uma parte. Eu posso pegar um item, o próprio Odak comentou que isso é super importante no planejamento estratégico, o que vai me gerar mais resultado, né? E aí basicamente você pegar esse tema e começar, pode ser uma questão de folha no RH, pode ser um fechamento financeiro, pode ser uma validação no faturamento, isso vai trazer um resultado interessante, esse tem que ser o foco. E o Autonomous Enterprise ele pode ser esse pedaço. Eu posso deixar a empresa autônoma para um faturamento, um simples faturamento de uma linha de negócio. Não necessariamente eu tenho que fazer tudo, eu tenho que revisar todos os processos, porque muitas vezes nossos clientes confundem, né? De fazer essa fundação, então ele precisa revisar os processos de toda a empresa, desde supply, financeiro, RH, e não. Se vocês começarem esse projeto dessa forma,
daqui 5 anos vocês não vão estar prontos, né? Não vão chegar no 5º andar e a sua empresa provavelmente vai ter algum problema de competitividade e até eficiência operacional. Tá? Odak, pegando aqui a analogia do Rafael, o que a gente tem que fazer na garagem, no térreo e até o 4º andar desse prédio para realmente conseguir preparar essa organização para essa jornada do Autonomous Enterprise? Tem um ponto que é importante, né? Na analogia do prédio do Rafa, a gente tem que lembrar que tem muito prédio que já está de pé. E tem muito prédio que está com uma fundação fraca, que está com uma fundação rachada, né? Que os apartamentos não foram bem desenhados ali dentro dos espaços. Então, o primeiro ponto é fazer um diagnóstico, é justamente entender. Pensando nas principais fundações aí para a parte da empresa autônoma, que é essa questão do Clean Core, que é um termo que é muito utilizado ali dentro do mundo SAP, mas essa questão do código customizado é uma realidade para 10 em cada 10 clientes que a gente tem, exceto as últimas implantações aí que já tem um conceito de Clean Core muito, muito bem integrado aí dentro dos projetos. O segundo é as questões de processo. Então, mesmo que a gente vá primeiro para um processo financeiro, para o processo de suprimentos, é importante que esses processos estejam bem compreendidos dentro desse ecossistema para que esses agentes possam trabalhar. O terceiro ponto são as integrações também, como eu tinha comentado, e os dados, né? Eu preciso ter os dados de uma forma coesa para que esses agentes possam trabalhar. Então, o primeiro ponto nesses 4 primeiros andares aí, né, do que a gente tem, em que nível de maturidade a gente está? Como a gente está com o Clean Core? Como meus dados estão organizados? Como meus processos estão documentados? Como as minhas interfaces estão funcionando? Então, esse é o primeiro passo, é entender em que pé você está. E, fatalmente, ninguém está pronto já para poder ir para o 5º andar. Todos 100% dos clientes vão ter algum tipo de trabalho para fazer. Alguns já vão estar mais avançados, como eu disse, as implantações mais recentes já usam o conceito de Clean Core bastante avançado. Muitas empresas já têm dados organizados, já estão ali com seus data lakes organizados. Muitos já têm as interfaces ali bem feitas. Então, é preciso entender primeiro em que pé você está e qual trabalho você precisa fazer para poder chegar nesse conceito aí da empresa autônoma. Eu acho que assim, basicamente tudo isso que a gente está falando vocês precisam entender a sua situação de forma estrutural, né? E como qualquer construção nessa analogia, você precisa fazer seu projeto, né? Não tem como você seja fazer uma reforma ou até tem muitos clientes que vão começar essa estruturação, né? Desde implementar um S4HANA, enfim. Então, acho que o resumo nosso, né? É preciso criar essa jornada. E qual que é a melhor forma? Tendo um mapa de onde você está, onde você quer chegar. Então, acho que o que nós deixamos aqui de conselho para todo mundo que está ouvindo a gente é a criação desse mapa. É o mais importante. O que você vai fazer nos próximos 6, 12, 18 ou até 3 anos. Quanto mais você conseguir desenhar isso, por mais que mude, a tecnologia vai evoluir, e a IA, a SAP vai entregar muita coisa, que acho que é uma outra ponderação importante, né? Se você estiver correndo aí por fora para competir com a SAP, na criação de agentes por fora, integrando no SAP, provavelmente você vai criar o app da lanterna, né? Então, eu não aconselharia, a SAP está tentando, investindo, pegando tudo que ela tem para a criação, tanto de produtos para dados, né, que acho que é super importante, você hoje trabalhar com dados no SAP requer um investimento alto, quanto a parte de agentes também. Então, esse é um resumo. Você tocou até num ponto importante, que é a questão do investimento nos parceiros. Então, a gente tem lá já 54 assistentes, 221 agentes que a SAP já tem disponível, né, dentro desse conceito de Autonomous Enterprise, mas ela tem um investimento para poder colocar nos parceiros para que a gente possa criar os próprios agentes. Então, a gente também vai ter a capacidade de criar agentes para poder cobrir aquilo que a SAP ainda não está cobrindo. Então, a gente também vai ter essa capacidade de complementar isso, né, inclusive com o investimento prometido pela própria SAP em parceiros para que a gente também possa criar os nossos próprios agentes. Tá? Que traz não só uma tropicalização, mas uma aderência muito maior desses agentes para os mercados locais, né, e regionais. Sim. É super importante. Sim. Quais são os riscos da gente tratar as iniciativas de inteligência artificial dentro de uma companhia, que acontecem, né? Aconteceu uma no marketing, a outra no RH, a outra no financeiro, como projetos isolados, sem ter um olhar cross dentro da companhia para a governança e também para a arquitetura. O que pode acontecer com essas empresas? Bom, a gente já tinha um conceito, né, que a gente chamava de Shadow IT antes, que, por exemplo, no marketing a gente tinha
Por exemplo, a TI lá está trabalhando, de repente eles descobrem que o marketing contratou uma ferramenta para disparo de e-mail, que tem dado de cliente, que ela fez uma carga no Excel e está lá trabalhando com esses dados sem o conhecimento da TI. O mesmo acontece com a AI, que eles estão chamando basicamente de Shadow AI. E isso aconteceu muito nessa questão, nesse momento de experimentação ainda que a gente teve muitas iniciativas ali localizadas. E isso passa basicamente pelos mesmos 3 pilares que a gente falou dos processos aí de toda a experimentação e dos pilotos. Primeiro, a gente tem a questão da contextualização de negócio. Então, às vezes, o marketing desenvolve algo, mas ela não pega informações, por exemplo, que estão lá no sistema de CRM, que são relevantes para poder fazer um disparo de e-mail personalizado, algo do tipo, utilizando inteligência artificial. O segundo é a questão das interfaces. Então, às vezes, ele está no mundo isolado dele e aí ele não tem uma visão de amplitude, né? O CRM, por exemplo, vai fazer um trabalho para poder fazer uma classificação ABC de cliente, mas ele não tem informação de faturamento que está lá no RP. E aí eu posso ter um cliente, por exemplo, que está inadimplente ou com algum tipo de bloqueio, o cliente está sendo classificado como A do lado de cá, com uma informação que é relevante do outro lado. Então, esses silos aí atrapalham dentro dessa questão da assertividade. E, por último, mas não menos importante, de novo, a questão de governança e segurança, né? Quando a gente traz esse nível de informação e a gente faz essas experimentações, tem clientes, por exemplo, que estão dando para os usuários a capacidade de criar, e isso é ótimo. É legal para ele poder desenvolver até a própria capacidade dele de utilizar. Mas, junto com isso, ele entrega uma API que, de novo, pegando o exemplo do RH, traz informação de funcionário e salário. E aí eu trago essa API para dentro do GoPiloto, não tenho nenhuma camada de governança e de segurança, na hora que eu pergunto qual é o salário do fulano, ele vai e traz aquela informação aí. Isso tudo acontecendo em muitas situações fora do conhecimento da TI, que tem essa percepção ali de segurança e tudo mais, mas que ela não está tendo essa visão ali para poder entender. Então, a gente tem vários tipos de riscos, né? Não só do ponto de vista de assertividade, de performance ali desses agentes, e que, como o Rafa falou, às vezes traz muita frustração, mas tem questões ali de governança e de segurança que podem ser bem sérias também. O que eu destaco é que se isso está acontecendo, provavelmente não tem uma estratégia, né? Foi, eu acho que um dos tópicos que a gente mais citou aqui. Por quê? Porque se você tem uma estratégia muito bem definida, essas iniciativas isoladas, basicamente, elas podem não acontecer, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem iniciativas, seja no marketing, no RH, de forma isolada, cada um está olhando o seu problema, está olhando a sua parte. Só que você não está olhando o que a empresa precisa, né? O que vai gerar uma receita, o que vai preservar esse investimento. Então a gente olha hoje que o assunto AI está saindo da área de tecnologia e indo para a área financeira. Por quê? Porque as empresas estão começando a questionar o ROI disso. Está questionando o investimento em cima disso. Então, acho que, de novo, reforçando, precisa ter uma estratégia. Se isso não for muito bem aplicado, executado, provavelmente não vai ter uma preservação desse investimento. E aí pode acontecer o que a gente falou de frustrações, enfim. Então, acho que o conselho principal é olhar essa jornada criando um mapa. O questionamento é super válido, né, na questão do investimento, porque na prática mesmo, por exemplo, quando a gente começou com esses projetos, essas experimentações, o foco estava principalmente em marketing e vendas e atendimento do cliente. Só que depois, à medida que a gente foi evoluindo com isso, a gente foi vendo que os verdadeiros ganhos, na verdade, estão no back-office e que está muito ligado com a questão do Autonomous Enterprise. Óbvio que a gente pode ter ganhos dentro de um marketing para poder fazer uma distribuição de território, por exemplo, usar uma IA para poder fazer isso, mas o grande ganho dentro dos estudos que foram feitos depois aí desses 3 anos aí de projetos pilotos, elas estão justamente num ganho de eficiência operacional no back-office, na parte financeira, na parte de suprimentos, na parte de despesas, etc. Então, quando a gente pensa no questionamento que as empresas estão fazendo com relação ao ROI, um exemplo prático aqui numa questão tropical nossa, né? A gente teve lá chatbots para atendimento do cliente, e eles têm uma assertividade boa, chega de 92% a 96%. Só que a questão do custo, o custo de infraestrutura para poder implementar, por exemplo, um atendente, ele às vezes fica mais caro do que simplesmente empregar uma pessoa que inclusive já estava trabalhando. Não menos curioso, né, que algumas empresas fizeram demissões em massa, depois tiveram que contratar de volta. Porque na hora que eles foram colocar na balança, na hora de ver o ROI, falou, peraí, isso aqui está saindo mais caro do que ter um funcionário aqui. Então, isso tem que ser olhado com bastante cuidado, né? Essa questão da estratégia. Se eu quero colocar isso daqui para uma determinada área da minha empresa, qual é a minha expectativa com isso? Qual é o ganho que eu estou esperando com isso? E quando a gente pensa, de novo, né, no que a SAP está colocando dentro do conceito de Autonomous Enterprise, a gente vê que ela já coloca alguns números ali.
Obviamente, a gente vai ver isso aí dentro da prática, a gente tem questões culturais e regionais ali que podem acelerar ou dificultar, mas quando a gente pensa na parte financeira, quando a gente vê lá o assistente lá de fechamento contábil funcionando, eles falam de ganhos operacionais significantes, né, de reduzir processo de dias para minutos e por aí vai. E a gente vai ver isso, a expectativa do que a gente tem isso passa muito pela questão da estratégia do que a empresa quer atingir. Acho que a gente já falou estratégia aqui umas 20 vezes. Sim. Me ocorreu uma coisa agora, Rafa, aqui, pensando você com o seu chapéu de Chief of Staff. Um Chief AI Officer tem que estar embaixo de tecnologia ou ele tem que estar embaixo do presidente? Assim, pensando numa empresa que precisa de uma estratégia muito clara e definida para implementar AI de forma consistente, como é que você vê esse papel? É engraçado, Ana. Se você me perguntasse isso há 3 anos atrás, eu ia estar muito focado em tecnologia, né? E para nós, né, acho que a gente vem estudando isso há alguns anos, a gente sempre pensou isso como uma tecnologia, como uma inovação, enfim. Mas como eu mesmo citei, a gente já passou dessa fase. Então, para mim, né, se você perguntasse onde estaria, né, o responsável por IA, não precisa ser um C-level, mas alguém que está impulsionando isso, para mim ele tem que estar onde está a decisão estratégica da empresa. Tá? Se é o CEO, se é o CEO, isso não vai importar. Para mim é onde está a estratégia da empresa, porque, como a gente já disse, a IA ela é fundamental, ela vai mudar produto, vai mudar processo, até como você vê o seu cliente, como você olha os seus empregados. Então, acho que isso já define, IA é cross, né? Então, acho que a resposta certa é IA tem que estar onde está a estratégia. Rafa, e aí, quais áreas e processos, na sua visão, vão sentir os primeiros impactos dessa nova fase? Dessa IA deixando de ser um sonho ou um chat GPT no seu celular e passar a fazer parte do dia a dia da companhia? Acho que o Dak já até citou, a gente tem resultados expressivos quando a gente fala de back-office. Então, quando a gente fala do mundo financeiro, supply, RH, a parte de experiência do cliente é sempre muito utilizada, né? A parte de AI. Olhando para o mundo SAP, né, quando a gente pensa no RP, né, como é um back-office financeiro muitas vezes, a gente vai ter um impacto grande, né? Mas, de novo, o que eu destaco não importa onde basicamente a IA vai ser mais aplicada, o que importa é o seu negócio. Se o seu negócio tem uma dor gigantesca no RH, que tem um risco, né, que muitas vezes RH tem um risco, e você vai ter ganhos, tirando uma pessoa desse meio e colocando uma automatização, eu acho que ali tem que ser o seu foco. Então, por isso que, de novo, a gente destaca a questão de cada um tem a sua jornada. Não é uma jornada, não vai ser um pacote, né? Acho que as consultorias vão errar se elas olharem para isso como um pacote que eu vou levar para um cliente e vai ter aderência, é um standard. Não vai ter. Isso vai ser 100% customizado. Dak, eu queria ouvir de você qual é o limite. Até onde uma empresa pode ou deve delegar decisões para a inteligência artificial, pensando no que a gente tem hoje aqui de estrutura de IA, seja generativa, de dados e nesse conceito de Autonomous Enterprise? Acho que o principal ponto passa pela questão de decisão. O humano está no topo de tudo, ele não está no meio de tudo. Então, obviamente que a gente vai ter processos onde isso vai poder ser 100% automatizado, mas a gente vai ter decisões críticas e o ponto principal é manter essas decisões dentro da ação humana. Então, o limite da inteligência artificial é onde a gente tem basicamente o que passa por processos decisórios. Se a gente tem algo que é muito procedural para poder ser executado, isso tem uma total capacidade de ser 100% automatizado. Agora, eu preciso tomar uma decisão, se eu vou por aqui ou por ali, e inclusive a inteligência artificial ela até consegue aprender com isso e trazer uma confiabilidade maior na próxima vez que tiver que tomar uma decisão, e isso pode chegar até um ponto de que da próxima vez você nem precise mais decidir, isso já vai ser, com base nas suas últimas decisões, ela já vai e toma uma autonomia. Mas o mais importante e que é algo que a própria SAP tem colocado e todos esses estudos, quando a gente pensa nessa IA agêntica, né, sempre ter o papel humano, principalmente como um observador e um decisor, né? Então, essa parte de governança, a SAP está colocando um AI Agent Hub para poder entender quando um agente executa, o que ele fez, onde ele passou, que dado que ele pegou, o que ele transacionou ali dentro, para poder entender exatamente o que ele fez e os pontos críticos ali e mais estratégicos sempre ter uma concordância ali do humano e um envolvimento direto nele. Então, para mim, esse é o principal ponto aí do que a gente tem. E quando a gente discute muito, quando a gente trouxe a questão da IA agêntica, que ela começou a tomar ações, quando você pensa, por exemplo, no Claude, que é
hoje vai ser o motor principal da SAP, acho que é legal poder destacar um pouco disso, né? O que hoje a gente tem como a Joule, no segundo semestre, vai vir uma Joule que o motor é da Anthropic, é basicamente o Claude, não só na parte conversacional, mas na parte de indicadores, na parte inclusive de desenvolvimento, a parceria que a SAP fez com a Anthropic está trazendo ela para ser o centro dessa parte Joule, vamos dizer assim, de todo esse conceito aí do Autonomous Suite. Então, quando a gente fala da parte dessa IA agêntica que toma ações, por exemplo, quando dentro do Cloud que eu estava comentando, quando ela vai trabalhar nessa parte agêntica, ela cria instâncias, ela cria mini máquinas virtuais para poder tomar aquelas ações dentro de um universo fechado. E a SAP está junto com essa parte da Anthropic, a parceria da NVIDIA é para poder criar essas microinstâncias. Então, provavelmente vão haver simulações, por exemplo, que vão acontecer lá para ela poder testar antes de poder trazer isso para dentro do ambiente do que a gente está trabalhando lá. Então, esse é um outro ponto de governança e de segurança importante que eu queria colocar, que é quando a gente está pensando em agentes e agentes tomando ações, a SAP está pensando bastante forte nisso, para poder criar um encapsulamento de ter esse comportamento, que esse comportamento, vamos dizer assim, não vaze, né, dentro do ambiente do cliente. Até vindo para cá, eu vi uma notícia que o pessoal da Anthropic, né, até pediu, né, falando, né, sobre o cuidado que nós temos que ter com essa questão da autonomia 100%, de uma IA aprendendo, gerando outros contextos. Então, assim... pediu para dar um freio, né? Pediu para dar um freio. Então, vamos entender o que está acontecendo antes da gente dar os próximos passos. E aí, assim, cada um vai interpretar de uma forma. Tem gente que vai achar que isso é uma forma de estamos no topo, segurem porque eu estou no topo, outros vão achar que é simplesmente uma jogada. Mas o que é importante também dessa pesquisa, né? A própria Cloud trouxe 80% do código que sobem dentro da plataforma foi gerado pelo próprio Cloud. Então, ou seja, é um número grande, né? Antigamente, há um ano e meio atrás, era um número muito baixo. Então, era muito código que era feito externo e o pessoal colocava na AI, mas já viram que não, a própria AI está gerando algo que eles estão reaproveitando. Então, deixa de ter a pessoa como criadora e ela começa a gerenciar isso. Basicamente, também nessa pesquisa, eles trouxeram que em 2024, o modelo da Cloud fazia uma atividade humana que basicamente poderia demorar 4 minutos, ela fazia ali em 30 segundos numa resposta de um prompt. Um ano depois, ela já conseguia executar o que era referente a 1h30 de um trabalho humano. E hoje esse estudo já está dizendo que é possível executar 12 horas. Tá? Então, ou seja, basicamente o que nós temos que entender é que a IA ela já basicamente está executando muitas atividades que eram humanas. O humano ele está no começo ou no fim, no meio de vez em quando, tá? Então, assim, é importante que a gente tenha essa consciência, porque basicamente isso está acontecendo dentro das empresas. Se isso não for de uma forma estruturada, aí sim eu concordo que tem um risco gigantesco aí que as pessoas não estão vendo. Estamos todos colocando gasolina com o avião voando, né? A gente está testando enquanto a tecnologia está sendo desenvolvida e esse loop se retroalimenta. Numa velocidade absurda, né? Exatamente. Os saltos são grandes e rápidos. Legal. Da porta para dentro, como é que a Seidor está se estruturando diante dessa transformação, tanto internamente como com seus clientes? Bom, quando a gente teve aí o keynote do Sapphire, eu estava num cliente no interior de São Paulo, e aí quando eu retornei, eu fui entender, né, exatamente o nível ali do anúncio, e realmente foi algo que bem impactante, né? E a partir dali o que eu comecei a fazer foi justamente compreender, entender, mais do que fazer post no LinkedIn com resumo do chat GPT, né, para poder colocar lá, não, olha, fez isso, fez aquilo, mas é importante, né, entender qual é a consequência disso, né? Simplesmente os anúncios são, né, maravilhosos, né, tudo falando de Joule Work, mais um renomeamento, né, de produto. A gente tinha o BTP, agora Business AI Platform, trouxe BDC e a parte de Business AI para tudo dentro da mesma plataforma, mas o principal ponto tá bom, mas a primeira pergunta para todos os clientes, eu já conversei com um bom par de clientes depois disso, e a gente tem basicamente dois caminhos. Ou o cliente viu o Sapphire, ele estava lá, ou ele viu ali on demand na internet e ele quer saber como é que ele faz para ele poder começar essa jornada, ou ele não estava sabendo de absolutamente nada, e quando a gente comenta, e eu já tenho feito algumas apresentações mostrando isso, ele fica assustado e fala, cara, mudou tudo, o que eu preciso fazer, né? E aí, a partir disso, a gente começou a reunir
essas informações, obviamente com o uso de inteligência artificial para poder trazer coesão nisso tudo e associando com o nosso portfólio. E a gente fez uma mudança grande, né, no nosso portfólio, como a gente já se posiciona com o cliente, parando de falar de produto e começando a falar de negócio. Isso foi um ponto que a gente trouxe no último ano. Eu e o Rafael Martins, a gente meio que liderou esse movimento para poder mudar esse portfólio, muito até baseado na própria mandala da SAP, quando a gente fala de negócio, tecnologias e tudo mais. Eu, particularmente, junto com o Juliano, que é o nosso diretor de Large Enterprise, a gente já estava num movimento, porque a gente teve esse movimento de cloud, várias empresas fizeram uma migração de on-premise para nuvem ou de ECC para S/4HANA, e aí o que a gente estava discutindo e estava funcionando super bem, a gente estava falando de um roadmap de evolução do S/4HANA, começar a utilizar o S/4HANA além de um simples ERP. E, inclusive, a gente estava falando sobre a habilitação da Joule como um desses passos, além da parte de dados, além da parte de arquitetura empresarial, da parte de processos, e isso estava funcionando super bem. Depois desse dia, isso tudo caiu, porque a prioridade continua sendo um caminho evolutivo, mas a abordagem é totalmente diferente. O objetivo final não é explorar o portfólio, o ecossistema, ou o licenciamento ali do que ele teve quando ele foi para a nuvem. Agora a gente tem um objetivo muito mais audacioso, que é justamente essa parte da empresa autônoma. Então, reunindo com vários colegas, inclusive com você, né, a gente começou a pensar em como isso vai impactar, né? Do nosso ponto de vista aqui, a gente entende que isso impacta na empresa como um todo, né? Desde a forma como a gente se posiciona com o cliente, que a gente já comentou aqui, então muda o processo comercial, muda como a gente vai demonstrar sistemas, fazer uma simples demonstração de ERP pode não ser suficiente, porque o cliente sabe que ele já viu toda essa questão de Autonomous Enterprise e a agentes rodando. Isso impacta o nosso delivery, isso impacta como a gente implementa esses sistemas. A gente não é simplesmente entender o negócio, configurar sistemas, habilitar aplicativos. A gente precisa entender onde esses agentes atuam, como eles atuam e ser meio que um orquestrador desses agentes dentro do processo de delivery. Depois isso vai para o nosso suporte, para o nosso AMS. Tem toda essa questão de monitoramento desses agentes, que a gente, como suporte do cliente, isso impacta, e até mesmo no pós-venda, acompanhar essas questões de consumo, que o nosso time lá de BX hoje já tem feito de uma forma bastante eficaz. Agora a gente precisa também entender, nesse nível de inteligência artificial e do uso desses agentes, como impacta. Então isso mudou de ponta a ponta, né? E a gente teve uma ideia inicial para poder começar a trabalhar com os clientes. Legal, Rafa, da sua cadeira. Basicamente, eu acho que a gente acertou em alguns aspectos na nossa estratégia de 2 anos, né? Acho que criando toda essa área de arquitetura empresarial, olhando o negócio, olhando o cliente de uma forma um pouco mais agnóstica do que produto, né? Que é a forma como a gente sempre tratou. Acho que foi um ponto muito importante. Por quê? Porque agora a gente tem que adequar a nossa estratégia, né? A gente falou muito dos clientes criarem a estratégia, mas é uma adequação mais simples. Então, basicamente, nosso time de diretoria todo está focado no impacto do Autonomous Enterprise como oferta, como a gente pode abordar o mercado da forma mais singular possível. E eu acho que é importante todo mundo entender que a Seidor está tratando o assunto de uma forma muito séria, né? A gente colocou um diretor, que é, na minha opinião, a pessoa mais correta a olhar esse tema, a pessoa que tem a abrangência maior de conhecimento dentro da Seidor. Por quê? Porque esse tema de Autonomous Enterprise vai exigir de uma forma muito ampla o conhecimento, não só em SAP, como tecnologia, né? Então, e além disso, em processos, como a gente destacou. Então, acho que a gente já está acertando essa nossa estratégia para que a gente possa ajudar nossos clientes falando de tecnologia impactando seus negócios, e não em cima de um produto e suas funcionalidades. Esse esforço conjunto, né, de várias diretorias trabalhando nesse tema, que em uma semana produziu conteúdo e treinamentos e tal para os próximos 3 meses, aqui fora o ataque aos clientes, né, de conseguir chegar com a informação para que os clientes também não fossem pegos de surpresa na hora de ter as discussões sobre Autonomous Enterprise dentro das suas próprias casas, gerou algo muito interessante, que é o mapa da empresa autônoma. Então, eu queria que você contasse um pouco, ou que você comentasse um pouco, Rafa, como é que o mapa da empresa autônoma o que é o mapa da empresa autônoma e como é que ele pode ajudar essas empresas a terem uma jornada concreta, né? A gente falou aqui agora há pouco tempo atrás que o PowerPoint aceita tudo, o Excel aceita tudo. Como é que a gente sai do PowerPoint e do Excel e efetivamente constrói uma jornada concreta para que esses clientes pisem de forma segura nessa arena?
Acho que é um resumo de toda a conversa do que a gente teve aqui, né? A gente falou sobre fundações, a gente falou sobre pré-requisitos, de como atingir esse objetivo, e basicamente o que a gente está colocando como oferta para colocar dentro dos clientes é, primeiro, diagnosticar, identificar em que momento ele está, e aí dentro de todas essas dimensões que a gente comentou, com dados, com Clean Core, com processos, com integrações, a partir disso a gente ter um grau de maturidade para cada uma dessas dimensões, entender qual é o objetivo estratégico dele, que não menos importante, a gente discutiu muito sobre isso, mas não adianta, eu quero Autonomous Enterprise, mas aonde? Né? A gente está falando de 54 assistentes, 220 agentes, para poder ativar todos eles, não é tão simples quanto um apertar de um botão. Então, primeiro é entender para o que você quer, entender em que ponto você está, falar, ó, no Clean Core o seu grau de maturidade é 1, você praticamente não fez nada, no de integrações é 4, todas as suas integrações estão bem mapeadas, estão funcionando bem, na parte de processo, sua pontuação é 0, você não tem processo documentado, está tudo um trabalho que ainda precisa ser feito, então, identificando esse nível de maturidade, e aí, voltando um pouco para a questão da arquitetura empresarial, é o mesmo ciclo, né? A gente vai conversar sobre aplicações, sobre dados, sobre interfaces, sobre processo de negócio, colocar tudo isso para poder construir um roadmap, para poder atingir esse objetivo. Então, a ideia da oferta é diagnosticar, entender aonde você quer chegar com isso e aí criar um roadmap para a gente começar a trabalhar. E um ponto mais importante, que é o que eu tenho mais falado aí já devo ter falado com uns 10 clientes ou mais aí sobre o assunto. É possível começar agora. Não é porque a SAP anunciou e a gente tem ali objetivos audaciosos com relação a isso que a gente precisa pensar o que vai e tal. Já tem coisas para poder serem feitas agora. A abordagem de Clean Core, como a gente comentou, ela passa a ser algo obrigatório, ela não passa a ser algo opcional. Então ela já pode começar a trabalhar dentro do Clean Core agora. A parte da Joule, para poder buscar uma informação, para criar um documento, para poder montar ali um gráfico na parte analítica dela, isso é algo que já pode ser habilitado agora, e por mais que a gente vai ter assistentes e algo mais avançado do que a simples parte, vamos dizer assim, conversacional, isso também já pode ser habilitado agora, e a gente já está fazendo isso em alguns clientes. Então, junto com a parte do diagnóstico, é importante dizer que a gente já tem trabalho para fazer de imediato, para poder começar, e tem coisas que a SAP ainda nem lançou. Ela anunciou, mas que vão estar disponíveis só no segundo semestre. Parceria com a N8N, que é uma ferramenta de automação, essa nova Joule com o motor da Anthropic, a parte de Signavio ali, que tem uma parte toda para o conhecimento tribal do cliente, ela poder meio que fazer um upload para ela criar a memória da empresa, e aí depois com isso afetar todo esse comportamento desse ecossistema ali de agentes. Isso também só vai estar disponível a partir do segundo semestre até o final do ano. Então tem coisas que a gente pode fazer agora de habilitação, e esse trabalho de preparação vai trazer a prontidão para, à medida que a SAP for liberando as novas funcionalidades e algo que ela anunciou, você já vai estar mais próximo para poder chegar no sonho da empresa autônoma. Eu acho que, por parte da Seidor, né, acho que nós estamos ofertando a questão do mapa, né, porque a gente acredita realmente que é necessário e porque a gente tem as características, né, acho que nós somos uma das principais parceiras da SAP, então nós temos um portfólio muito grande focado em SAP, mas nós também somos uma empresa de tecnologia. Então nós temos parceiros estratégicos que são relevantes quando a gente vai fazer esse mapa, nós trabalhamos com infraestrutura, nós temos especialistas de negócio pensando em CX, nós temos cybersecurity. Então, semana passada a gente estava discutindo com o time da Espanha como que a gente ia tratar toda a questão de cybersecurity para a IA generativa e principalmente o que a gente vai oferecer para os nossos clientes que parasse de pé aqui no Brasil. Então, essa realidade, a gente olhando nossos clientes como a gente deve, acho que isso aterriza esse mapa, né? Então, acho que a Seidor, ela tem um papel muito importante dentro dos parceiros SAP e talvez a gente seja a única olhando tudo que é SAP e tudo aquilo que também não é SAP e que vai interferir numa empresa autônoma, né? Então, por exemplo, a gente está fazendo uma parceria, não posso divulgar ainda o nome, mas basicamente essa parceira é um dos principais modelos de AI para voz. Então, basicamente, a SAP não vai conseguir complementar tudo. Mas vamos supor que você queira colocar um atendimento dentro do seu website com voz, essa parceira ela vai poder complementar, integrando isso dentro do SAP, integrando dentro de todos os agentes necessários. Então, acho que a Seidor tem um papel muito relevante e talvez assim único
para os nossos clientes quando a gente vai falar desse mapa e dessa jornada que eles vão enfrentar nos próximos meses. Legal. Complementando o Rafa, né, para poder entender que a questão do mapa, como eu disse, ela vai impactar várias linhas de negócio e a gente é uma das poucas empresas aqui no Brasil que a gente consegue cobrir a execução desse plano em todas essas frentes. Então, quando a gente fala de processo, a gente tem lá a Signavio, Linha X, WalkMe, que é dentro dessa parte de BTM, de Business Transformation da SAP, a gente tem time qualificado com projetos para tudo isso. Quando a gente fala de dados, né, dados e a parte de AI Foundation, a gente tem uma unidade de negócio exclusiva para isso. Quando a gente fala de Clean Core, a gente fala de integrações, boa parte disso vive lá dentro do mundo do BTP, a gente tem um time gigantesco com vários projetos já executados para isso. Então, além de diagnosticar e de colocar um mapa, a gente é uma das poucas empresas que tem a capacidade de execução, porque a gente cobre todas essas frentes aqui para poder realmente sair lá do outro lado. E só uma ponderação, Odak, que eu acho que é muito importante. Quando você vai fazer um projeto, né, focando em Autonomous Enterprise ou AI, muitas pessoas acham que resolve tudo com AI. E não é o caso. Né? Então a gente tem um cliente que eu e o Odak, a gente trabalhou há alguns anos, que ele fazia o faturamento dele em 15, 20 dias. Tá? E a gente, com integrações, as plataformas certas, a centralização dos dados no lugar correto e também um motor de cálculo, a gente basicamente transferiu isso para minutos. Então é uma forma de você transformar um processo todo em autônomo, só que não tem AI. Então isso a Cedro consegue ajudar, porque a gente não é somente uma parceira ou uma empresa focada em plataformas ou soluções de AI. Nós realmente estamos focados em tecnologia. Eu queria aproveitar e dizer para você que é cliente da Seidor e quiser conversar um pouco mais sobre o mapa da empresa autônoma, você pode entrar em contato com o seu gerente de contas ou também com o seu agente dentro da área de BX. Para quem ainda não é nosso cliente, mas quer bater um papo, entender um pouco mais sobre essa oferta, a gente vai deixar um link aqui para contato na descrição do episódio. Mais algum comentário sobre esse tema? Não? Então, eu queria aqui para a gente fechar, fazer um exercício com vocês dois, de se a gente daqui a 3 anos for olhar para o passado, como é que vão estar as empresas que tomaram a difícil decisão de fazer uma jornada estruturada para chegar na empresa autônoma, olhando para a sua estratégia, para a sua área de tecnologia, para os agentes e para os dados, versus aquelas empresas que acharam que, deixa eu tocar um projeto nessa área aqui, outro ali, e lá na frente eu vejo como é que eu conecto isso com a minha estratégia. Como é que vocês veem o futuro dessas duas empresas? Eu acho que, no meu ponto de vista, de tudo que a gente está vendo na questão de uso da inteligência artificial no nível de maturidade onde a gente está, é uma questão de competitividade. Quando você pensa em mercado, quando você pensa, por exemplo, nas questões de eficiência financeira, e isso é até no próprio mercado de tecnologia, né? A gente vê, por exemplo, essa questão de geração de código, no uso de inteligência artificial, que foi um ponto que a gente não comentou, mas a SAP está liberando assistentes, por exemplo, para poder ajudar no processo de migração. Então, os clientes que ainda não migraram do ECC para o S/4, eles estão basicamente liberando 3 agentes para a parte de dados, para a parte de customização de dados e para a parte de processo, para poder acelerar o ganho aí dessa migração. Então, eu comparo, por exemplo, com a questão da máquina de escrever e do computador, né? A gente pode continuar, poderia estar continuando usando máquina de escrever para poder escrever cartas até hoje, né? Mas a gente viu como esse mercado veio, né? E a questão do uso de inteligência artificial, eu não vejo um ponto de não retorno no nível onde a gente está, não só pelo próprio nível de investimento das empresas, mas onde a gente está vendo que existem ganhos, né? Quando ela é bem aplicada, existem ganhos de eficiência operacional, ganhos de aumento de receita e por aí vai, que são preponderantes. E quando a gente pensa daqui a 3 anos, é até difícil para a gente poder imaginar, porque quando a gente discutiu há 3 anos atrás, muito do que a gente estava falando, não como exercitando a nossa futurologia, elas estão acontecendo e estão acontecendo até antes do que a gente imaginava. A gente pensava num horizonte de coisas para 5, 7 anos e que estão acontecendo em 3. Então, a velocidade disso está sendo muito grande e, como o Rafa comentou, né, todo mundo tem IA dentro da estratégia da empresa, né? As empresas familiares, o dono, não, tem que colocar IA. Quando a gente coloca empresas que têm, por exemplo, capital aberto, o bônus está atrelado a uma aplicação de uso de inteligência artificial e a gente precisa só realmente ter a questão da IA com resultado, né? E esse ponto do resultado é o que vai ser preponderante, porque simplesmente investir em IA não quer dizer que daqui a 3 anos ela vai estar bem posicionada. Então, é importante pensar bem em como isso vai ser aplicado, e o que eu vejo para a empresa daqui a 3 anos sem esse nível é
comparar um processo industrial com um processo artesanal. Então, um ganho de competitividade ali vai ser bastante impactante para as empresas. Show. O Daki me conhece bem, você também, Ana. Eu sou otimista, né? Só que eu tento ser um otimista realista. E como todo otimista realista, a gente sabe que antes de dar certo, às vezes dá um pouco errado, né? Então, acho que essa curva, né, do Autonomous Enterprise, AI, esses planos, a estratégia que as empresas estão tomando, possivelmente a gente vai ter quedas, a gente vai perder um jogo, não vai ter resultado aqui, ali. Então, acho que o importante é você realmente olhar, que nem eu falei, o importante é você ter a estratégia olhando onde você vai aplicar e ter resultado. Se você acreditar nisso, realmente, possivelmente você vai perder um jogo, 2, vai ser um pouco mais difícil sair do outro lado, mas basicamente você vai ter um retorno, né? E o que eu estou colocando, aí eu sou um pouco mais radical, é que as empresas precisam olhar para isso com muita atenção em questão de futuro. Dentro de 3 anos, muitas empresas deixarão de existir. Quantas empresas deixaram de existir porque não acreditaram tanto na onda do .com, da internet? Quantas empresas não conseguem hoje sair do outro lado porque não conseguem trabalhar bem as mídias sociais? Então, assim, acho que é importante as empresas pensarem que IA não é mais um tema que o CEO tem que cobrar, que tem que aplicar. E sim algo que cada líder dentro da empresa precisa olhar para dentro e falar onde eu vou ter mais resultado aplicando IA. E o que eu acredito é que IA não é uma área mais isolada. IA agora tem que estar permeando por todas as áreas. E não estou falando de uma empresa específica, de uma indústria específica, estou falando de todas, né? Eu acho que ela vai realmente revolucionar como a gente trabalha e vai determinar quem vai ter um futuro daqui a 3 anos. Então, Rafa, Aldak, muitíssimo obrigada. Acho que ficou claro para você que nos acompanhou até agora que a empresa autônoma não é um destino que a gente alcance simplesmente implantando um sistema ou um processo. As empresas que vão se dar melhor nessa jornada são aquelas que tiverem capacidade de adaptação, de ação e de rápida tomada de decisão, e que a gente cada vez mais vai ter que aliar processos à inteligência artificial, a dados e a pessoas capacitadas. Obrigada por ter ficado com a gente até aqui e até o próximo episódio.